Meu nome é Arnaldo Duran, eu sou jornalista há quase 50 anos, já trabalhei 3 vezes na TV Globo, trabalhei na CBS Telenotícias em Nova York. Hoje eu trabalho na Record, faz 12 anos que eu trabalho na TV Record. Um ciclista que pedalava 22 quilômetros por dia. Eu me lembro assim, nos anos 70 ainda, comecinho dos anos 80, que a Universal já não causava uma boa impressão aos jornalistas. Porque já havia, não com esse nome de fake news, mas já havia desinformação, invenção contra a Igreja Universal. Né? Eu mesmo nunca fiz uma fake news. Aliás, na minha carreira toda de quase 50 anos de jornalismo, não há uma acusação de má conduta como jornalista. Né? Mas, uma vez, eu boicotei. Eu boicotei a Igreja Universal num programa que tinha na TV Globo Rio, domingo de manhã. Né? A TV Globo já fez muita malcriação, inclusive contra a IURD, contra o Bispo Macedo. Mas essa que eu vou contar, a culpa é absolutamente minha, que nasceu do preconceito que já estava aqui na minha cabeça. Era uma reportagem que eu estava fazendo do programa Globo Comunidade, que é o ar domingo de manhã. E era nos presídios, sobre trabalho, sobre a questão laboral nos presídios. Né? E em Bangu, tinha um trabalho que a Igreja Universal já realizava naquela época. Eu dei um jeito de limar a parte do trabalho da IURD dentro de um presídio de Bangu. Eu estiquei as outras partes do programa e consegui limar o trabalho da IURD. Não foi para o ar naquele programa. A culpa absolutamente minha. Agora, como consumidor de notícias, a gente não vai atrás. Você lê num site lá, a Igreja Universal foi assim, fez isso, aquilo lá. Você não vai procurar a informação. Você não vai checar se a informação é verdadeira. Ninguém faz isso. Né? Isso muita gente tem ainda contra a Igreja Universal. Que você não sabe por quê. Não sabe por quê, mas você não gosta. Você nunca viu o Bispo Macedo, mas você fala que ele é picareta. Né? Você nunca presenciou nada da Igreja Universal, nunca checou uma notícia sobre a Igreja Universal, mas você só sabe que não gosta. Eu comecei na Igreja Universal pelo caminho errado. Comecei pela emoção. Mas sabe o que eu vim fazer? Eu vim, na verdade, espiar o que eu não fazendo. Eu comecei a frequentar a Igreja Universal para ver o que estavam fazendo, o que fazem nessa igreja lá dentro. Né? Mas quando veio o diagnóstico da doença, eu percebi que eu tinha muito preconceito ainda contra a Igreja Universal. Eu estava muito mal. Olha, o diagnóstico da doença de Machado-Joseph é muito dolorido, porque o médico, por obrigação profissional, ele não te condena, não está te condenando à morte, mas ele é obrigado a falar as formas como você pode morrer. É muito fácil. Você pode morrer engasgado, você vai parar de falar, você vai parar de andar, você vai sentir dores musculares muito fortes, você vai perder os movimentos do corpo aos poucos. Então você começa a ver aquele prognóstico de que você vai ter uma vida tenebrosamente vegetativa. E isso te assusta muito. Eu tive que vencer um preconceito para falar que eu preciso da ajuda, do conhecimento de bispos e pastores e como se conduz com a fé, quase que em oposição à medicina. Mas para conseguir essa graça, esse milagre de Deus, eu precisei ser humilde, ser muito humilde. Me deixou impressionado assim uma vez o bispo Francisco Decoté, quando eu vim pedir ajuda a ele, né? Ai, meu Deus do céu, que bronca que eu tinha do bispo Francisco Decoté. Puxa vida, quem tem a doença Machado-Joseph não consegue ficar em pé se fechar os olhos. Eu ia numa igreja universal da Santa Cecília, tinha uma obreira lá que me ajudava muito, que quando eu fechava os olhos, ops, eu ia cair, ela me amparava. E o bispo falava assim, fecha os olhos, por... Vem aqui, bispo. Eu pensava assim, que bispo chato. Vem aqui no meu lugar para o senhor ver. Vem ver, eu queria falar para ele, né? Vem ver se eu consigo fechar os olhos aqui, se eu tiver com essa doença aí. Aí um dia, não falando para mim, falando para quem estava no templo, lá tinha sei lá quantas pessoas, quase 10 mil pessoas, o templo quase lotado, né? Ele falando, por favor, me obedeça, por favor. Tá bom, e resolveu obedecer, então fecha os olhos. Aí ele fez uma oração, falou, fiquei lá, tal, né? Orando. Amém, bispo.
Opa! Não caí. Eu não caí. Falei, meu Deus do céu, puxa, a fé, é a fé. Eu estava aguardando uma história para contar um dia, porque eu já gravei umas 2, 3 vezes e eu chorei. Eu queria contar essa história da recuperação sem chorar, sem emoção. Primeiro eu participei de uma campanha da Fogueira Santa, né? E foi me dito o seguinte, ofereça a Deus o que está no seu coração. Eu tinha um monte de equipamentos em casa, de câmeras, microfones sem fio, câmeras profissionais, que era o meu futuro. Eu pensava, se um dia nenhuma televisão me quiser, eu mesmo vou produzir meus programas e vou colocar no ar. Eu resolvi colocar no altar aqueles microfones todos e tal. Mas um dia eu ouvi o Bispo Macedo falando no rádio assim, você tem certeza que ofereceu a Deus o que está no seu coração? Eu não falava ainda. Aí ele tem razão. Aquele equipamento não estava no meu coração. O equipamento você compra outro, você ganha outro, você aluga. Eu me ajoelhei e ofereci a Deus a minha voz. Eu, com toda a sinceridade, com todo amor que eu tinha, assim, eu não reclamei que eu não conseguia falar mais, mas eu ofereci a Deus os 40 e poucos anos que eu tinha trabalhado já com a minha voz, que eu tinha feito tudo que na vida, que eu sou apaixonado pela profissão, pela narração de textos. E devolvi a voz para ele, agradecido, profundamente agradecido. Eu brinquei, eu costumo falar assim, uns prefixos de rádio, desde criança eu repito, né? YJ, tal, não sei o quê, rádio lá, Rio de Janeiro. Saiu. Alô, 1, 2, 3, teste de áudio. Alô, 1, 2, 3, atenção, gravando texto, gravando off para o domingo espetacular. Eu estou falando, Deus, eu estou falando, porque tem muitas palavras que não saem. Eu sou uma das poucas pessoas no mundo, talvez, não sei se nem se é a única, que pode ser narrador de textos de televisão, com a voz que Deus me deu, com a dicção que Ele me deu. Mas eu já não conseguia mais falar. Tem palavras que você não consegue falar. Hoje eu brinco, eu falo papo baquígrafo, papo baquígrafo. É uma palavra que nem existe, mas eu só uso para mostrar que eu sou completamente recuperado. Sabe que o meu sentimento de gratidão à Igreja Universal passa primeiro por Deus, pelo fato da Igreja Universal ter me apresentado a esse Deus tão poderoso. Eu posso tirar o óculos um pouco? Eu quero que olhem nos meus olhos para ouvir o que eu vou dizer agora sobre a Igreja Universal. Eu não senti necessidade de pedir desculpas por tudo que eu fiz contra a Igreja Universal, pelo preconceito que eu tive. Mas senti assim a necessidade de demonstrar minha gratidão à Igreja Universal por ter me apresentado o Deus que eu sirvo hoje, o Criador do Universo, o Deus tão grande, tão poderoso, que chama as estrelas pelos nomes sem se esquecer de nenhuma delas e ouve a minha oração simples, quietinho, baixinho ali no cantinho, porque a Igreja Universal me ensinou a falar com Deus, me ensinou a chamar a atenção de Deus. Só existe uma chance de eu morrer vítima da síndrome de Machado Joseph. Só se Deus morrer antes de mim. É impossível Deus morrer antes de mim? Eu acho que é impossível Ele morrer a qualquer momento. Deus não morre. Então não é da síndrome de Machado Joseph que eu vou morrer. E na eternidade, vou continuar sendo seu servo. Porque aprendi aqui, aprendo aqui, na Universidade da Igreja Universal, a como adorar a Deus, como honrar, como dignificar, glorificar o nome do Deus de Israel.